O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Pois bem, começando de novo com ele, que foi o nosso assunto do vídeo de segunda e de ontem. Então, se não assistiu para ver toda essa treta com Trump, apoiando o Bolsonaro, a sobretaxação, tudo isso eu comentei em detalhes. Vou deixar os dois vídeos linkados aqui no izinho para vocês. Mas ontem à noite, Laranjão foi lá e fez de novo. Ele retuitou a postagem que a gente comentou no vídeo de ontem e ainda acrescentou: deixem o grande ex-presidente do Brasil em paz. Caça às bruxas. Parece que Trump está com uma ideia fixa de caça às bruxas. Qual será a bruxa que ele irá caçar primeiro? Alguém tem palpite? Deixa para mim aqui nos comentários e vamos aqui para Haddad e o inferno virtual. O Haddad está revoltado porque, segundo ele, apenas 1% da população fez um inferno na internet porque não quer o aumento do IOF. Vamos escutar esta pérola. Nós devemos comemorar o fato de que, de novo, nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo, de novo com o governo Lula, mas nós continuamos entre as 10 piores economias do mundo do ponto de vista do ponto de vista da igualdade social, da distribuição de renda. Então não é razoável que 1% da população faça esse inferno na internet dizendo que nós estamos colocando nós contra eles. Nós quem? 99% contra 1%? Como assim? E contra por quê? Se eles não pagam nem o que nós pagamos. Reparem que o Haddad aí se coloca no lado pobre da população, os 99% entre aspas, né? O povão. Sendo que todo mundo sabe, ou pelo menos deveria saber, que qualquer político no Brasil, vamos colocar qualquer político não, né? Porque os vereadores não entram nessa. Agora, de deputado estadual para cima, esse pessoal todo está na parte mais rica do Brasil. O seu Haddad também, com esse salário que ele ganha ali, o quê? Como ministro, menos de 40 mil por mês, não é, né? Então ele ainda tem a cara de pau de se apresentar como povo e achar ruim que as pessoas estão reclamando que terão aumento de imposto quando forem financiar o seu carro, a sua casa, quando forem usar o cartão de crédito, porque assim, pobre faz essas coisas e vai ter aumento do IOF para todo mundo. É aquela velha história, né, da taxa das blusinhas que aumenta para Shein, mas não aumenta para o povo, e quando é implementado, aí o povo descobre que eles é que são os super ricos que o Haddad queria taxar. Nem vamos ouvir o resto, né? Já deu para entender. O Haddad se coloca como um pobre, um coitadinho, defensor dos trabalhadores, sendo que ele é parte dessa elite que oprime o povo, e a pior elite, né? Aquela que oprime o povo sustentado com dinheiro dos nossos impostos. Então, é muita cara de pau até mesmo pro Haddad. Mas vamos aqui para um assunto que estão me pedindo há muitos dias para falar sobre essa história de racha na direita, e eu vou aproveitar que a Bela Megali escreveu na sua coluna a respeito do assunto para dar os meus 2 dedinhos de contribuição. Então, antes que você torça o nariz aí, Bela Megali, não sei o que. Gente, a Bela Megali tem contato com fontes de direita. Uma dessas fontes da Bela Megali, que já se declarou, que já falou, foi o Paulo Figueiredo. Então, assim, eles podem, às vezes, distorcer informações, terem opiniões enviesadas, mas aqui eles têm fontes que estão falando sobre esse racha nos bastidores. Vamos lá. O racha entre a família Bolsonaro e Nicolas Ferreira. Não é segredo entre aliados de Jair Bolsonaro que existe um racha entre integrantes da família do ex-presidente e o deputado Nicolas Ferreira, visto como uma liderança, uma das lideranças mais promissoras do partido. Ouso dizer que é a liderança mais promissora, porque ele é jovem, fala super bem, tá pegando experiência, e eu espero sinceramente que no futuro Nicolas Ferreira seja presidente do Brasil. Ele tem tudo para isso. Essa é a minha opinião. Gostaria muito de ver o Brasil tendo um presidente no estilo do Nicolas, né? Segue aqui a matéria. A queixa principal de membros da família Bolsonaro é que eles veem Nicolas almejando criar o próprio movimento de direita e sem vínculo direto com o ex-presidente. Em paralelo, existe incômodo com a maneira como o PL trata Nicolas
Nicolas e integrantes da família Bolsonaro. E daí continua aqui, né? A leitura é que a legenda hoje faz mais gestos para o Nicolas do que para o Eduardo Bolsonaro. Fala que parte da família tá chateada porque o PL não está ajudando a empreitada importantíssima, diga-se de passagem, que Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nos Estados Unidos. E aqui tem, a postagem de Trump em defesa de Bolsonaro na segunda foi considerada uma vitória de Eduardo. Aliados de Bolsonaro estão acompanhando com lupa as movimentações de Nicolas. E chegou até uma reclamação aqui, né, do Paulo Figueiredo, que fez o post que eu acho que foi o mais polêmico, que reclamou ali do Nicolas ter postado um vídeo falando sobre o escândalo ali do IOF, bem no dia em que o Trump tinha postado a mensagem. Então o Paulo Figueiredo vai lá e posta assim: realmente, ótimo tirar o foco do trabalho do Eduardo Bolsonaro, papai do céu tá vendo. Então, aqui que eu acho, em primeiro lugar, que qualquer pessoa que diga que o Nicolas Ferreira é um traidor, ou que quiser queimar o Nicolas Ferreira, detonar a imagem dele, não conta com a minha ajuda, porque eu acompanho o Nicolas, gente, há muito tempo, naquela época em que todo mundo falava que apoiador de Bolsonaro era maluco, que as pessoas eram expulsas dos lugares, que Bolsonaro ainda não era essa febre toda que acontece no Brasil, o Nicolas Ferreira já estava lá. Eu conheço ele há muito tempo. Então, o fato de repente, ele tá querendo fazer aí a sua carreira solo, vamos dizer assim, criar um movimento de direita, eu não vejo isso como um enfraquecimento do Bolsonaro, a não ser que o Nicolas estivesse, sei lá, negociando com a China, indo no Gilmar Palusa, como fez o Tarcísio. O Tarcísio foi no Gilmar Palusa. Isso sim eu considero uma traição. O Nicolas não. Ele continua ali com as mesmas pautas desde sempre. Ele é contra a doutrinação na escola, a favor do direito da pessoa se defender, contra o negócio de tirar o feto lá da barriga da mãe antes dele nascer. Todas essas pautas que convergem com o Bolsonaro. Então, o fato dele estar, de repente, não sei nos bastidores o que acontece, né? Estou dando a minha opinião aqui como alguém que analisa de fora. O fato dele estar criando movimento e ganhando aí mais força no meio político não é enfraquecimento do Bolsonaro. Eu vejo isso como um fortalecimento da direita. Se a gente olhar para a esquerda, ali, por exemplo, tem a Erika Hilton, que faz aquela agenda mais woke, a gente tem outros políticos que são mais tradicionais, sei lá, tipo o Gleisi Hoffmann, né, que faz aquela, ricos contra pobres, o proletariado, porque assim a esquerda consegue ampliar o seu público. E por que dentro da direita não? Tem que ser todo mundo só uma coisa. E outra, esse pessoal que hoje puxa o saco do Bolsonaro, que é algo que eu falo há muito tempo, eu tô cansada de político cujo único mérito é ficar grudado nas bolas de Bolsonaro. Isso tem que acabar urgentemente. A direita precisa ter as suas pautas que não sejam assim: eu sou o puxa-saco do Bolsonaro, não, eu sou mais. Aí vai lá, posta uma foto agarrado no pescoço do Bolsonaro, aí outro lambendo o chão que o Bolsonaro pisou. Isso daí é pessoal que ontem estava fazendo a mesma coisa com o Lula, hoje está fazendo com o Bolsonaro e amanhã fará a mesma coisa com qualquer pessoa que dê voto. Então eu acho que a direita precisa de parar de valorizar o puxa-saquismo e comece a valorizar as atitudes. Por exemplo, o Tarcísio vive lambendo as bolas do Bolsonaro. Qual é o mérito do Tarcísio? Ser puxa-saco do Bolsonaro. O que ele faz? Vai no Gilmar Palusa. Eu prefiro pessoas que não sintam essa necessidade de dizer: oh, meu Deus, olha aqui. O Bolsonaro, ele é importante, o trabalho do Eduardo Bolsonaro, já falei nos 2 vídeos de ontem, venho falando sempre, muito importante. Agora, dizer que o Nicolas é um traidor porque ele não postou isso ou porque ele fez um vídeo no mesmo dia, talvez às vezes seja até um pouco de estratégia mesmo dentro da direita, que eu já reclamei diversas vezes que não existe nenhuma. Será que o Nicolas já não tinha programado, porque sabe que dá para deixar a postagem programada nas redes sociais? Às vezes a gente pode programar uma postagem para dali a 5 dias. Será que essa postagem já não estava programada para esse dia? E daí saiu o tweet do Trump? Não sei. Pode acontecer. Então, assim, não contem comigo para queimar o Nicolas, que é um nome fortíssimo da direita. Ele faz um excelente trabalho como deputado, faria um excelente trabalho como governador, como senador ou como presidente no futuro, porque ele ainda é jovem. Então, essa palhaçada de racha entre Bolsonaro e Nicolas, para mim, não passa de uma palhaçada. Não contem comigo para isso. Até porque
A esquerda tá louquinha para tirar o Nicolas do jogo político. Tá aqui, ó. O Ministério Público Eleitoral está pedindo a suspensão dos direitos políticos do Nicolas. Então, Nicolas sempre foi um político muito bom, faz um trabalho excelente e tem um futuro promissor. E eu vejo com bons olhos o crescimento dele, porque ele é bem popular, principalmente entre os jovens. Então, ele consegue alcançar um público que talvez o Bolsonaro, sei lá, não consiga, ao mesmo tempo que tem um público que o Bolsonaro alcança, que o Nicolas não alcança. Então, todos eles são importantes. Obviamente, o Bolsonaro é a figura mais agregadora ali da direita, é um nome para a disputa presidencial, tirar ele da disputa é golpe, já falei milhares de vezes, o trabalho do Eduardo é importante, mas o trabalho do Nicolas também. Então, quem tiver queimando o Nicolas aí, nem sei quem é, mas não contem com a minha ajuda, porque enquanto a direita briga, acontecem essas coisas. Ontem, na calada da noite, enquanto você dormia, a Câmara aprovou mais 160 cargos comissionados para o STF. Mais despesa, mais impostos e mais palhaçada para você, pagador de impostos, que tá ali criando uma tretinha entre o Nicolas e o Bolsonaro. E também está sendo votado um novo Código Eleitoral, já falei quem tá ligado aqui no canal já sabe, que inclusive foi plantado um jabuti pelo Espiridião Amin, Isalci Lucas e Eduardo Girão, e que estão querendo cortar, porque esse jabuti que o Espiridião Amin enfiou na reforma eleitoral prevê o voto impresso. E daí o relator do novo Código Eleitoral está rejeitando a obrigatoriedade do voto impresso. Vamos aqui deixá-lo famoso, é o senador Marcelo Castro, do Piauí. Então, galera do Piauí aí da direita já sabe que o senador Marcelo Castro é contra uma camada a mais de segurança no nosso processo eleitoral. Aliás, esse daqui também tá no assunto aí internacional, né? Trump e seus aliados que estão defendendo o Bolsonaro falaram sobre essa história aí do voto impresso. Eu acho que ela ainda vai entrar no debate com mais força, mas seria importante a direita, em vez de ficar catando pelo em ovo, se o Nicolas postou um videozinho, ou se ele escreveu isso, ou se ele escreveu aquilo, cobrar para que todos os senadores falassem sobre isso aqui. Qual foi o senador da direita que você viu defendendo essa pauta aqui, que é extremamente importante? Eu não sei se assim, tá ali, ó, pelo menos no top 3 de importância das nossas pautas. Então tem bastante coisa pra gente se preocupar do que com essa briguinha infantil. E enquanto isso, do lado de lá, nós temos o Sapo Cachaceiro fazendo visitinha à favela do Moinho, que foi articulada por uma ONG ligada ao PCC. De novo, a coluna da Andresa Matais, ela que fez a reportagem da Dama do Tráfico e tem feito diversas reportagens junto com o André Shelders também, jornalismo investigativo de verdade. Parabéns ao Metrópolis, vamos ver até quando os magnânimos vão deixar vocês publicando esse tipo de reportagem aqui, considero meio perigoso. Todo mundo que falou sobre esse assunto aí em 2022 teve rede social derrubada. E aí aqui fala, né, que só que assim, para quem não conhece o contexto de São Paulo, só explicar. Sabe a Cracolândia? Todo mundo, o Brasil inteiro sabe o que é a Cracolândia. Então, essa favela do Moinho é considerada a última favela ali no centro de São Paulo e, segundo as informações, é de lá que vem o material que é consumido na Cracolândia, se é que vocês me entendem. Então, né, é um lugar que não dá para entrar sem a autorização dos criminosos lá da região. Inclusive, o secretário do Lula, que tá aqui, ó, ele foi um dia antes para negociar a agenda, e tem até a foto dele aqui, ó, o Márcio Macedo, esse é o nome dele que eu queria me lembrar. O ministro Márcio Macedo estava numa reunião aqui, ó, tem a foto dele, nesse endereço aqui. E esse endereço, esse mesmo endereço, há algum tempo atrás, apareceu nas investigações ali da polícia, porque tá aqui, ó, a Receita Federal, a associação está registrada nesse endereço, de acordo com a Receita Federal. E a Polícia Civil apreendeu substâncias ilícitas nesse endereço aqui, que tá o ministro do Lula negociando a ida dele a um lugar que só pode entrar com a autorização desse pessoal aqui.
né? Esquisitíssimo, esquisitíssimo. Mas fica mais esquisito quando vê esse vídeo aqui do Metrópolis, que ficou sensacional. Não vou passar todo, é só uns 30, 40 segundos a informação que é importante. Então, presta atenção nisso daqui, meu amigo. Veja esta fala do presidente Lula durante um evento na favela do Moinho, em São Paulo, no final de junho. Tem uma torre, onde é que é a torre? E essa torre seria importante que não fosse derrubada. Essa torre é o antigo silo da favela. Na denúncia contra o traficante Léo do Moinho, apresentada no final do ano passado, o Ministério Público de São Paulo mostra que a torre abrigava uma antena usada pelo PCC para monitorar a frequência de rádio da polícia. Então, o Lula vai até esse lugar dominado pelo PCC, que só pode entrar quando negocia com o PCC, e pede para não derrubar uma torre, que casualmente é a torre que o PCC usa para ouvir o rádio da polícia. É um mundo muito pequeno, são muitas coincidências. Mais uma, a presidente dessa ONG é irmã de um dos líderes do PCC. E a moça, além de ser a irmã do criminoso, ela já foi condenada. Tá aqui, ó, deixa eu ver o trecho da matéria que fala sobre a condenação. Tá aqui. A Alessandra Moja, que é a irmã do líder do PCC, no entanto, já foi presa e condenada. O que aconteceu? Em 2015, ela recebeu uma sentença de 8 anos de reclusão e em regime inicial semiaberto, começa no semiaberto, porque ela tirou a vida do coleguinha. Se ela tivesse escrito de batom em uma estátua, seria 17 anos e começava no fechado. Mas como ela tirou a vida de algum coleguinha, que eu não sei qual é, não diz aqui, mas ela tirou a vida, foi condenada por isso, ela recebeu 8 anos e já começou no semiaberto. Pois então, essa é a pessoa com quem o ministro do Lula foi lá negociar a visita dele nesse local. Sem contar, né, a vez que o Dino foi lá naquele outro lugar, a gente teve durante a campanha também um episódio do boné do CPX, tudo ali juntinho, tudo a mesma coisa. E aí o Estadão, né, impressionado ontem, sobra dinheiro para a companheirada. Governo de Lula destina para ONGs esquerdistas sem qualquer critério técnico. Vocês não sabiam? Quando você estava fazendo a campanha para o Lula em 2022, vocês não sabiam que esse era o modus operandi do PT? Mas sempre foi assim. Quem vai investigar uma outra, já que a gente está falando sobre ONGs, né, e que a gente sabe que esse é o modus operandi da esquerda, o TCU vai investigar uma outra ONG, dessa vez lá perto lá no reduto, inclusive, do PT, São Bernardo do Campo, uma ONG ligada ao Sindicato dos Metalúrgicos, por repasses milionários. Aqui quem pediu essa investigação foi o deputado federal aqui do Rio Grande do Sul, o Sanderson. Enquanto isso, a polícia está investigando o pedágio no repasse das emendas, né? A esquerda fala, ai, as emendas, os desvios, lá. E aí, quem é que está sendo investigado? E o líder do governo PT, o famoso Capitão Cueca ali, e o Eunício do MDB e o Yuri do Paredão. Tem gente da direita nesse bolo aqui? Obviamente que sim. A gente quer mais é que eles investiguem todos pra gente varrer esse pessoal todo da política. Enquanto isso, o Hugo Mota tá aqui, ó. Vou botar as imagens. Sala invadida. Gabinete invadido pelos mortadelas. Olha aí. Tá bom pra ti, Hugo Mota? Falar em Hugo Mota, ele usou 110 mil para ir de jatinho a uma festa de aniversário. Pago com que dinheiro? Pago com dinheiro do fundo partidário. E de onde que vem o dinheiro do fundo partidário? Dos nossos impostos. Pois é, mas o Hugo Mota diz que não tem nenhuma irregularidade e provavelmente isso aqui deve ser previsto em lei mesmo, não deve ter nada irregular, mas que tem muita imoralidade em um país como o Brasil, o pessoal ficar usando jatinho pago com dinheiro público para ir em festa de aniversário é muito imoral, muito. Xande, sempre tem que aparecer um pouquinho aqui no nosso vídeo, multou em 50 mil um aliado Bolsonaro após a entrevista. Adivinha quem?
Alan dos Santos. Foi multado em 50 mil por descumprimento de medidas cautelares. E ele, na verdade, multou o canal Conversa Timeline, que está crescendo a cada dia, né? Com o Max, com o Lacombe, também assisto, gosto muito. Se vocês não assistem, já fica aí a dica, Conversa Timeline aqui. Inclusive, foram multados, por quê? Porque o Alan participou de um programa que o título é criminoso. Qual que é o crime? Lula incha o Estado. STF persegue brasileiros. É a ditadura da toga. Dizer isso é um crime e a multa é de 50 mil. Se você acha que isso é democrático, o problema está no seu cérebro, ou talvez na ausência dele. E para fechar, temos aqui Chiquini, que assumiu a defesa do Felipe Martins e tá trazendo algumas bombas aí. Eu vi essa matéria aqui no portal do Cláudio Dantas, que aliás está fazendo um excelente trabalho. Várias vezes eu vou lá no portal dele para me informar. E o Chiquini está dizendo aqui: parente de autoridade brasileira teria falsificado o registro de Felipe Martins. Então, o Chiquini disse que esse indivíduo, quem falsificou a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos, e que é um crime, meu amigo, para a justiça americana, que não é essa palhaçada da justiça brasileira. Então, o indivíduo que fez esse registro tem parentesco com um brasileiro que tem envolvimento no caso. É grave. Tem parentesco próximo com uma autoridade brasileira. E agora, meus amigos, fala pra mim aqui no fim do vídeo. Parente de quem que vocês acham que é a pessoa que falsificou a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos? Isso aqui dá cadeia nos Estados Unidos. Não é brincadeira. Então, continuarei acompanhando os próximos episódios de todas essas tretas e trazendo os detalhes para vocês. Então, não esquece de se inscrever, de ativar a notificação e de me dizer aqui nos comentários o que vocês acharam dessa treta toda aí. Nicolas é traidor? Conta pra mim aqui nos comentários que eu quero saber, e por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.